Fala galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao Ciência Ensinando, o grupo de extensão em divulgação científica da FHO. No vídeo de hoje falaremos sobre as queimadas. Infelizmente, as queimadas vêm se tornando cada vez mais frequentes e existem várias consequências sobre esse ato. Então, quer saber mais sobre o assunto? Fique atento ao diálogo entre Joana e Carlos. Olá, Joana! Tenho percebido que a destruição dos biomas brasileiros pelas queimadas tem sido cada vez mais recorrente esse ano. Você sabe quando as queimadas começaram? Elas são sempre causadas pelos humanos? Olá, Carlos! Essa destruição costuma aumentar de junho a outubro, visto que esses são os meses mais secos do ano. Na maioria dos casos, os focos de incêndio são provocados por seres humanos e raramente são causados por meios naturais. Interessante, Joana. Mas como ocorrem os focos de incêndio? Quais são as justificativas para essas queimadas? Esses incêndios ocorrem de forma mais severa em tempos mais quentes, pela facilidade do fogo se espalhar com a umidade menor e a temperatura maior. Um dos fatores desses incêndios são as queimadas clandestinas, causadas com o fim de limpar uma área já antes desmatada, sem nenhum cuidado com a contenção desse fogo ou com os animais que lá habitam. As queimadas ilegais podem ser classificadas em 3 tipos, todas relacionadas com a criação de gado: limpeza de pasto para meios agrícolas, queima de área florestal com a eliminação de árvores menores para a extração de madeira das árvores de grande porte, e queima de floresta em pé, que ocorre de 2 formas: quando o fogo é colocado em uma pastagem e sem o devido controle se alastra para florestas, ou queima proposital de florestas para desmatamento. Nossa, Joana! E existe algum órgão responsável pelo controle desses incêndios? Existe sim, Carlos. O controle não só de incêndios, como o combate ao desmatamento, licenciamento de grandes obras e ações de qualidade ambiental são responsabilidades do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. O IBAMA, criado em 22 de fevereiro de 1989, é uma autarquia do Ministério do Meio Ambiente, que, mesmo estando vinculado ao governo federal, possui uma certa autonomia em sua gestão. No mesmo ano, criou-se o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, conhecido como PREVI-Fogo. Com o auxílio das superintendências estaduais do IBAMA, o PREVI-Fogo promove campanhas educativas, treinamento e capacitação de produtores rurais e brigadistas, monitoramento e pesquisas relacionadas a incêndios. Que demais! Não sabia disso. Ultimamente os noticiários têm mostrado o Pantanal como alvo de vários incêndios criminosos. Isso é verdade? Infelizmente sim, Carlos. Porém, surgiram boatos e acusações sobre os brigadistas do PREVI-Fogo serem os responsáveis pelos incêndios. No entanto, isso é um grande equívoco. O que esses brigadistas estavam praticando é a chamada queima de expansão, em que realizam a queima de determinadas faixas de terreno de forma muito bem calculada para impedir que a vegetação sirva de combustível para a propagação desses incêndios. Dessa forma, quando o fogo encontra essas faixas queimadas, acaba contido. Não sabia disso, amiga. Que incrível o trabalho desses brigadistas. Entretanto, quando as queimadas não são controladas, quais são os impactos gerados no ecossistema? São muitos os impactos, tanto na flora quanto na fauna, pois causa falta de alimentos, desequilíbrio ambiental e até mesmo risco de extinção de animais. Uma espécie vegetal de grande porte, por exemplo, possui um papel muito importante na captura de gás carbônico da atmosfera e na proteção do solo contra erosões. Mas, além disso, ela estabelece relações íntimas com outras espécies, como outras plantas ou com animais que vivem no mesmo espaço que ela, desfrutando de sua sombra em dias mais quentes e do alimento que fornece.
Alguns animais só se alimentam de plantas ou dos derivados delas, como flores e frutos. Durante o processo evolutivo, algumas espécies desenvolveram uma dependência enorme entre si, em que o animal fica restrito àquela fonte de alimentação ou que a planta depende daquele animal para se reproduzir ou dispersar no ambiente. Assim, mesmo que o impacto seja limitado a certas espécies, isso pode acabar culminando em grande desequilíbrio nos ecossistemas. As mudanças provocadas pelas queimadas sobre o ambiente também podem interferir nos habitats e no comportamento de certos animais. Aves migratórias, por exemplo, se deslocam por grandes distâncias em busca de alimentos e locais para se reproduzir. O flamingo é uma ave que visita a região norte do Brasil, no rio Amazonas, ou seja, a perda do habitat pelas queimadas obrigam esses e outros animais a mudarem de rota, indo para outras regiões para cumprir seus objetivos. Se o local fosse único para a espécie, os impactos seriam irreversíveis. São inúmeros os problemas que as queimadas podem causar sobre a vida, a beleza e a cultura de nosso país, além de colocar em risco a vida das futuras gerações. Nossa, Joana, isso é muito triste. Então a saúde humana também está em risco? Sobre a saúde humana, há efeitos diretos e indiretos. Os efeitos diretos resultam da inalação da fumaça e depende da exposição. Os combatentes de fogos estão mais suscetíveis à intoxicação, como acontece pelo monóxido de carbono, um gás tóxico que inutiliza as células vermelhas do sangue no processo de transporte de oxigênio. Além disso, a população fica sujeita a efeitos indiretos, principalmente relacionados ao sistema respiratório devido à queda na qualidade do ar. Muito obrigado, Joana. Agora eu sei o quão prejudicial podem ser as queimadas e os reais motivos para evitarmos esse ato criminoso para a nossa natureza. O Cia Ensinando convida você a compartilhar esse vídeo, para levar conhecimento e informações seguras aos seus conhecidos. Até a próxima, pois continuaremos Cia Ensinando.